Irmãos, nós vamos falar sobre a comunicação construtiva. Nós vamos falar sobre a comunicação construtiva. O que é que nós vamos falar mesmo? A comunicação construtiva. Por que a frase comunicação construtiva? Porque a comunicação ela pode ter dois objetivos. Ela pode ser uma comunicação destrutiva e ela pode ser uma comunicação construtiva. A comunicação destrutiva, como nós já sabemos, o papel dela é destruir, trazer desinformação, trazer confusão, trazer todo tipo de problema. A comunicação construtiva, como já falamos, ela tem o alvo de construir, agregar valores, trazer crescimento mútuo, crescimento indo e vindo mutuamente. Então, nós vamos, à luz da Bíblia, refletirmos sobre a importância da boa comunicação. É importante lembrarmos que não existe nenhum progresso sem a boa comunicação. Eu disse que não existe nenhum sucesso sem a boa comunicação. Não existe sucesso espiritual sem a boa comunicação, porque comunhão precisa de comunicação, porque adoração precisa de comunicação. A oração é o quê? É uma comunicação. Eu falo, eu ouço. Falo com Deus, eu ouço Deus. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Não existe progresso na vida conjugal sem uma boa comunicação. Eu ando observando e concluindo, conversando do assunto com outros amigos, que grande parte dos problemas na vida conjugal é advindo da falta da boa comunicação, a comunicação construtiva. O insucesso na família é advindo da comunicação destrutiva, a falta da comunicação construtiva. O insucesso numa empresa é advindo da falta da boa comunicação. Não existe progresso em nada sem a boa comunicação. O conceito de comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar algo comum, compartilhar, trocar opinião, associar, conferenciar. Eu mandei um arquivo dessa mensagem para o nosso nobre pastor Afonso, e depois, se os irmãos quiserem, o pastor vai compartilhar com vocês aí, tá? Em PDF. Já está colocando? Vai colocar na tela daqui a pouco. Então, o que acontece? Acontece que é um assunto que nós devemos priorizar, a comunicação construtiva. Então, comunicar significa colocar em comum. Comunicar não é um aglomerado de palavras, não é uma repetição constante de palavras. Comunicar é colocar em comum. Communis, do latim, é a palavra que gera comunhão, comunicação, comunhão. Então, comunicação é algo tão vital e necessário que você pode olhar na Bíblia. Grande parte do insucesso daqueles homens do Antigo e do Novo Testamento sucederam pela falta da boa comunicação. O ato de comunicar implica em trocar mensagens. Isso quer dizer que eu preciso aprender a ouvir para ser um bom comunicador. E o mais interessante é que tudo isso está na Bíblia. Na verdade, as relações humanas se apoderaram daquilo que está na Bíblia. Colocam como disciplina secular, mas os princípios são bíblicos. E nós vamos percorrer sobre isso aqui, tá? Comunicar bem envolve emissão e recebimento de informações com um objetivo. Você sabe que sem o objetivo não haverá nenhuma construção de uma boa comunicação. Objetivo. O objetivo mostra aonde eu estou agora.
e onde eu quero chegar. Se você fechar o olho assim por um minuto, você consegue ver aonde você quer chegar? Se Deus permitir que nós vivamos mais 10 anos, onde estaremos daqui a 10 anos? Como estaremos daqui a 10 anos? Você consegue fechar o olho assim, por um minuto, e ver aonde você está, e aonde você vai chegar daqui a 10 anos? Quais os passos necessários para você atingir o lugar que você quer chegar? A comunicação traz a nós o desafio para vermos o amanhã. É claro que o amanhã a Deus pertence, é claro, mas nós devemos ter um objetivo, e o objetivo nunca vem no passado, o objetivo sempre vem no futuro. Então a comunicação nos ensina tudo isso. Primeiro ponto da nossa mensagem aqui, aliás é um ponto introdutório, não é nem o primeiro ainda. O que a Bíblia fala sobre a comunicação construtiva? O que a Bíblia fala? Lembremos-nos que o texto que lemos aqui fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada para quê? Para quê? Para corrigir, para instruir, não é? A Escritura, ela é inspirada com um objetivo. A arte da comunicação construtiva. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em responder bem, e como é boa a palavra dita no tempo certo. Que versículo maravilhoso, que texto extraordinário. O homem se alegra em responder bem. Ter uma boa resposta, ter uma resposta às perguntas, ter uma solução aos problemas, ter uma palavra de sabedoria para guiar alguém, para instruir alguém, para iluminar o caminho de alguém, é algo muito bom, é algo que nos traz alegria. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem. A segunda parte do versículo diz assim: quão boa é a palavra falada no tempo certo. Quão boa é a palavra falada no tempo certo. Responder bem, falar na hora certa, no momento certo e da maneira correta. É muito importante. O que nós vemos aqui? Vemos um princípio de comunicação construtiva. Eu vou ler novamente: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita no tempo certo. Você sabe que tem uma hora certa para falar a boa palavra, mesmo sendo a verdade, porque a verdade é como uma pedra de diamante. Imagina uma pedra de diamante do tamanho desse copo aqui, 200 ml. Uma pedra de diamante. Recentemente alguém me ensinou que existe o diamante róseo, existe o diamante púrpura, existe o diamante grafite, e cada diamante tem o seu valor distinto, tá? De acordo com a sua composição, mesmo sendo diamante. Mas o fato é que se você pega esse diamante, quanto vale uma pedra de diamante desse tamanho? Você tem noção de quanto vale uma pedra de diamante desse tamanho? Será que daria para você comprar o frango todo final de semana se você vendesse uma pedra de diamante desse tamanho? Então, se você pega essa pedra de diamante aqui, desse tamanho, que simboliza a verdade, esse diamante é a verdade. Você pega essa pedra de diamante e olha para mim e joga esse diamante contra o meu rosto. O que é que você acha que vai acontecer? Mas não é um diamante? Não simboliza a verdade? Se você jogar no meu rosto, o que vai acontecer? Eu vou ficar feliz, como é boa a verdade. Levei uma pancada com a verdade na testa, quase desmaiei e sangrou. Mas não é a verdade? É a verdade. Mas se você pega esse diamante aqui e você, depois de passar um paninho nele, você coloca numa caixinha aveludada. Qual seria a cor do veludo?
qual seria? Se você fosse dar de presente para o pastor Afonso, foi aniversário dele, qual seria a cor do veludo que você colocaria no fundo da caixa? Vermelho? Vermelho é uma boa opção mesmo. Colocaria lá junto assim, e tampasse a caixinha e colocasse uma fita vermelha ao redor da cor do veludo, do forro, e entregasse assim para o pastor Afonso, né? Ao invés de jogar no rosto dele a pedra. Como é que seria a reação? Melhor ou pior? Infinitamente melhor. Assim é a verdade. A verdade precisa ser passada com sabedoria, porque mesmo sendo a verdade, pode matar e pode alegrar. É isso que o texto está dizendo. O homem se alegra em responder bem. Ter uma palavra sábia é muito bom. Quão boa é a palavra falada na hora certa, da maneira correta, do jeito certo. Então precisamos investir na comunicação construtiva. Nós podemos olhar lá para fora e dizer: está chovendo, e podemos dizer: que chuvão. É a mesma coisa, mas tem significados e aplicações diferentes. E como é que o cérebro das pessoas estão recebendo isso? O segundo texto que nós vamos ler aqui, nós vamos numa coletânea de textos da Bíblia, é Provérbios 18, versículo 13, que diz assim: o que responde antes de ouvir é malicioso, faz vergonha. Olha, Provérbios 18, 13, o que fala antes de ouvir o outro completar a frase, ele é um mal educado, né? Tradução Claudinei do Nascimento. Mas olha o que o texto bíblico diz: o que responde antes de ouvir comete astutícia, e o que é sua própria vergonha. Olha que interessante o que a Bíblia diz. Diz que na arte da boa comunicação nós devemos aprender a ouvir mais do que falamos. Aprender a ouvir mais e falar menos. É uma dinâmica antiga, mas ainda é válida. Olha no espelho e você verá que você tem dois ouvidos, pavilhões auditivos, né? A gente chama de ouvido, orelha. Isso é o pavilhão auditivo, é igual a antena parabólica. Aí você tem dois, e você tem uma boca só. Por que será? Ouvir muito e falar menos. E o texto nos sugere que devemos deixar as pessoas falar, porque quando as pessoas falam, nós temos o domínio da comunicação construtiva. É verdade que quando alguém fala, ele está colocando para fora quem ele é, porque os baldes da fala jogam para fora o que tem na cisterna do coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que há em abundância no coração. Você quer ajudar uma pessoa, permita que ele fale, que ele coloque para fora, para que você possa ajudá-lo, conduzi-lo, conforme o texto anterior. O homem se alegra em dar uma boa resposta. Recentemente eu conversava com um irmão e ele perguntei sobre alguém da igreja que estava sumido da igreja, e o irmão falou assim: fulano de tal não está congregando. Mas não está congregando porque ela não gostou daquilo que eu falei com ela. Mas o que você falou com ela? Ela falou assim: ô pastor, ora por mim, porque eu estou numa fase assim de depressão. Depois que eu perdi minha mãe, eu entrei numa fase de depressão. Aí o varão respondeu à irmã, dizendo assim: depressão não é coisa de crente, depressão é falta de oração, depressão não é coisa do salvo. Entendeu nada. Aí eu falei assim: rapaz, você não podia ter falado isso com a irmã não. Aí ele falou assim comigo: não, eu falei mesmo, só porque depressão é falta de jejum, é falta de oração. Eu falei: meu amigo, se a irmã na igreja falou que tem depressão, ela tem depressão. Se a pessoa está falando que tem aquilo, quem sou eu que não estou sentindo o que a pessoa está sentindo, para dizer que a pessoa não está sentindo? Quem sou eu para falar que a pessoa não está passando aquilo que eu não estou passando? O irmão só sabe o peso da cruz.
Só sabe a dor do espinho quem tem ele na própria carne. Aí, começando com o irmão falou assim: não, rapaz, você tem que entender que depressão, as pessoas estão sujeitas a isso sim, isso faz parte do psicossomático humano, nós somos seres humanos. Até Jesus teve tristeza. Jesus falou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Você já parou para pensar que aquele que faz a própria tristeza saltar de alegria, ele dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte? Já parou para pensar aquele que alegrou ali o casamento em Caná da Galileia, aquele que levou alegria para o cego, para o leproso, para os endemoniados, aquele que curou a mulher do fluxo, trouxe alegria para muita gente, agora está dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Suponhamos que ele fosse no neurologista atualmente, ou fosse no psicólogo, ou até no psiquiatra. Qual seria a descrição do que ele estava enfrentando? É claro que o nome não aparece na Bíblia, mas é um fato que escola dominical nos ensinou, que pode ter acontecido até com o profeta Elias. Então vejam só que não ouvir bem o que as pessoas estão falando é talvez o pior dos defeitos de quem quer desenvolver uma boa comunicação, sabe? Eu estudo psicologia, eu estudei para ser terapia, estudo PNL, estudo uma série de coisas relacionadas ao comportamento humano, e entende-se, irmãos, que não há nada mais importante em tudo isso do que ouvir o que as pessoas têm a nos falar. E ao responder, o texto de Provérbios 15, 23 nos dá a informação que devemos responder com sabedoria. Não é liberar a primeira palavra que vem na mente, primeira coisa: pronto, falei, pronto, não aguentei, falei, quando eu vi eu já tinha falado. Eu vou cantar um hino para você: quão tolo és tu, quão tolo és tu, quão tolo és tu, quão tolo és tu. Porque o sábio mesmo pensa para responder. Vou te contar aqui uma ilustração, é de um sultão sonhou. Ele sonhou de noite que todos os dentes da boca caíram, um por um, foi caindo. E o dente começava a cair um por um. Aí ele chamou um sábio e perguntou para o sábio: eu sonhei que todos os meus dentes caíram, qual é a palavra que você me dá? E o sábio respondeu assim precipitadamente: ó poderoso sultão, esse seu sonho é muito ruim. Isso que você sonhou é ruim demais, é terrível. E priorizou o ruim. Priorizar o ruim é ruim mesmo, não é bom não. Priorizou o ruim e disse assim: é que todos os seus parentes vão morrer e o senhor vai ficar sozinho na terra, vai ficar sem parente, sem ninguém, vai morrer todos os seus parentes e o senhor vai ficar sozinho. E aquilo deu uma indignação no sultão, e o sultão chamou o capataz, e o capataz chamou o algoz e disse: amarra esse miserável no tronco e dá nas costas dele 100 chibatadas, 100 chibatadas. E ele levou 100 chibatadas. Passou um tempo, o sultão chamou o segundo sábio. O segundo sábio nem sabia o que aconteceu com o primeiro, mas quando o sultão contou o sonho, o segundo sábio respondeu: ó poderoso sultão, o seu sonho é muito bom, o seu sonho é excelente, que sonho extraordinário. Esse sonho quer dizer que o senhor vai ter uma vida longa, o senhor vai viver muitos anos. Ninguém em toda a sua família vai ter uma vida tão longínqua quanto a sua. Reflita e participe aí. Ele falou mentira? O primeiro falou mentira ou falou a verdade? Você observa que a resposta é a mesma? Você observa que a resposta é a mesma?
Mas o segundo sábio respondeu com sabedoria e inteligência. E o primeiro já foi logo liberando a primeira coisa que vem pela boca. O que aconteceu ao final é que o segundo sábio, o sultão mandou chamar o tesoureiro, e o tesoureiro deu para ele 100 moedas de ouro. Tudo por causa de uma comunicação eficiente versus uma comunicação deficiente. Aí a pergunta é: qual você prefere? Levar moedas de ouro ou levar chibatada? Qual é a sua escolha? Moedas de ouro ou chibatada? Tudo depende da forma que você vai responder. Quão boa é a palavra dita no tempo certo. Primeiro ponto aqui da nossa reflexão nessa tarde: bloqueios à comunicação na família. Nós colocamos aqui esse primeiro ponto, comunicação na família. Por quê? Porque tudo começa na família. A nossa cooperação como obreiros começa na família. O nosso culto começa em casa. Nós somos uma composição de igrejinhas. A igreja é uma composição de famílias. Família curada, igreja curada. Família forte, igreja forte. Família alegre, igreja alegre. Família resolvida, igreja resolvida. Oh glória! Alguns bloqueios aqui à comunicação construtiva na família. Primeiro bloqueio: mentira. Mentira. Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Tudo tem um porquê. O porquê é o alvo. Onde você quer chegar? Qual é o objetivo? Porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Então, você sabe que o único direito autoral que Satanás tem é o de ser o pai da mentira. Os únicos direitos autorais, a única patente que o diabo tem é que ele é o pai da mentira. A palavra mentira na etimologia bíblica é trevas, escuridão, trevas. Quando diz, pastor João Tomé, saudosa memória, quando você fala que Satanás é o príncipe das trevas, quer dizer que ele é o professor da ignorância, que ele prevalece aonde não tem a informação verdadeira, que ele cresce no lugar aonde a mentira predomina. A mentira é destruidora. A mentira, ela traz dificuldades, inclusive para a própria pessoa. A primeira vítima da mentira quem é? É o próprio mentiroso. Porque quando você fala alguma coisa, você corre o risco do seu próprio cérebro acreditar na mentira como se fosse a verdade. Quando alguém mente, a primeira vítima é ela própria. Ela própria vai ser envolvida pelo próprio veneno. Mentir é primeiramente destruir o próprio corpo, o próprio entendimento, a própria ideia. Mentir é primeiramente se auto-envenenar. Mentir é produzir o próprio veneno, é produzir o próprio câncer espiritual. Mentir é uma tragédia. Olha, falar a verdade é uma bênção, mas falar mentira é uma maldição. É muito fácil falar uma mentira, e parece mais fácil falar mentira do que falar verdade. Mas o conselho bíblico do apóstolo Paulo é que devemos deixar a mentira. Mas por que Paulo está dizendo isso aos crentes em Éfeso? A igreja em Éfeso foi pastoreada pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo. Parece-me que Timóteo passou por lá. Porque Paulo agora está dizendo aos crentes em Éfeso, com tão excelentes pastores que ali passou, assim: deixe a mentira. É porque naquela época já tinha pessoas mentirosas no seio da congregação, no seio da igreja. Há quem diz assim: a igreja da última hora, irmão. Olha, pega as igrejas da Bíblia, dos tempos de Paulo, de João, de Timóteo, dos apóstolos. As cartas só existem por causa de problemas existentes na igreja.
Se não tivesse problema na igreja do primeiro século, não existiriam as cartas de Paulo, de Pedro a Timóteo, não existiriam as emissas de João, não existiria a epístola de Judas, não existiria se não houvesse problema. O Apocalipse ia começar no capítulo 1 e já ia pular para o capítulo 4. Por que tem o capítulo 2 e o 3? Porque você tem uma série de 7 igrejas enfrentando problemas. Na época de Paulo, as igrejas também já enfrentavam um problema medonho da mentira. Os crentes daquela época tinham o hábito de mentir para o seu próprio irmão em Cristo, trazer a desinformação. E irmãos, é indignante quando as pessoas, eles mentem tentando tirar vantagem onde não há vantagem. Eles mentem tirar proveito de onde não há proveito, porque não pode surgir um bom proveito daquilo que advém de uma mentira, tá? Eu muitas vezes fui vítima de situações assim. Alguém falou, mas quem falou? Não, vou proteger a família do fulano e não vou falar quem falou. Aí eu pensava assim, se um dia eu for pastor da igreja, eu vou agir completamente diferente disso. Aí assim que eu comecei a dirigir igreja, a dirigir culto, aí, pastor, falou assim, pois hoje tem culto, nós vamos ter uma reunião, eu, a senhora e a pessoa que falou. Mas eu vou negar. Se falar que foi eu nego. Não, vou falar que foi a senhora mesmo. Vou falar porque a gente tem que ser transparente, não é verdade? Transparente. Mas a mentira está por aí. Mas qual que é o privilégio? Mentir é convidar Satanás para ficar próximo da pessoa, de quem mente. O mentiroso está fazendo um convite assinado pelo próprio punho. Satanás, fica comigo, entra na minha casa, cuida da minha vida, mexe com minha estrutura e aumenta as minhas feridas. Isso é mentir. Então, um primeiro bloqueio é a mentira, e a Bíblia nos aconselha a deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros, porque a verdade é maravilhosa, mas a verdade é qual aquele diamante. O diamante tem que ser bem trabalhado, guardado, embrulhado e entregue com amor e carinho. Porque se você pega a verdade, não, irmão, a verdade dói, a verdade pode até matar, mas você precisa aprender a entregar a verdade com dignidade, valorizar a verdade, entender a verdade e dar a verdade com amor. Um outro texto na Bíblia, Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra tranquila, né? Eu posso falar com você assim: pastor Claudinei, nós vamos ter uma reunião de cooperador aqui, e você pode vir aqui dar um estudo para nós aqui na reunião de cooperador? Não. Áspero, sem sentimento, com mal vontade. Ou eu posso falar assim: meu amigo, não vou poder te atender, eu estou com essa demanda. Foi não também, não foi? Foi não ou não foi? Mas teve uma diferença? Teve uma diferença. Daqui a pouco nós vamos refletir mais profundamente sobre isso. Mas a maneira como eu expresso as palavras que eu uso revela o que eu estou sentindo, revela quem eu sou de verdade, revela realmente o sentimento prevalecente dentro de mim. Palavra dura suscita a ira. Eu coopero na igreja, até hoje eu congrego no mesmíssimo endereço. De quinta-feira para cá, eu estou dirigindo uma outra igreja na região, mas a vida toda congrego na mesma igreja. Cantei no conjunto de criança, comecei a ser professor da escola dominical aos 16 anos de idade. E eu me lembro um dia que na escola dominical, o pastor fez a pergunta da lição da escola dominical, e uma jovem, nós tínhamos 75 jovens, e uma jovem levantou e respondeu assim,
com ênfase, do jeitinho que estava na lição do professor. Ela levantou e respondeu igual estava na lição do professor. Aí o pastor falou assim: tá vendo aí, ó? Não era para ser assim. O professor deu a lição para a aluna, o professor era eu. Aí eu fui cair na bobeira, na loucura de tentar, também eu era menino, né? Criança, 16 anos, fui tentar justificar dizendo que não era a lição do professor, porque a minha lição estava na minha mão e ela tinha sublinhado. Eu fui falar assim, não, assim. Aí, quando eu levantei assim com a lição, senta aí, cala a boca. Senta e cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não, a gente quando é crente é bom, né? Eu costumo dizer que tinha uma época que eu era mais crente do que hoje. Aí falou assim, baixei a cabeça com vergonha, não falei nada, não respondi, não estava com a intenção de prejudicar, eu queria era ajudar, mas é aquele negócio que nós falamos aqui da chibatada e da moeda. A chibatada e as moedas de ouro. Então, bem, passou assim, mas os irmãos ficaram revoltados, falaram assim: eu não devia ter feito aquilo, isso não é coisa que se faça. Mas isso eu estou trazendo aqui não para reclamar de alguém, não é para poder reclamar de ninguém. Eu estou trazendo isso aqui para dizer que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra tranquila aplaca o furor. Você já viu quando dá algum tipo de problema no seio da igreja e que levanta no meio da multidão alguém com palavras duras e ofensivas e que inflama todo mundo? Ele é um promotor de quê? De ira. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra tranquila, suave, bem falada, ela traz paz para a nossa alma. Ao falarmos, nós temos a opção de produzir paz ou produzir guerra. A comunicação destrutiva vai produzir confusão, guerra, mas a comunicação construtiva vai produzir paz. E é bom ter paz, não é verdade? É muito bom ter paz. Quem aqui gosta de paz? Levanta a mão assim, quem gosta de paz? É bom ter paz? Pergunta à pessoa próxima: é bom ter paz? É bom sentir paz? É bom viver em paz? Palavra dura é terrível. Irmãos, eu já presenciei de pessoas na igreja que tiveram seus matrimônios dilapidados, dizimados, destruídos por causa de uma palavra ruim, por causa de uma palavra errada. Irmãos, eu já vi pelo menos 3 casamentos de pessoas que o casamento não durou um ano. Pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja e que casaram e que não durou um ano por causa de palavras erradas, na hora errada, de palavra dura. Isso pode destruir um sentimento. É claro que isso aqui não é encontro de casais e nem é palestra de família, mas muitas das vezes no casamento o marido briga com a esposa o dia inteiro, xinga a esposa o dia inteiro. Quando é mais à noite e aí, querida, como é que vai ser hoje? Não produz nada, não tem efeito, não tem progresso numa pessoa descabiciada como essa. Então o texto bíblico é categórico, é fulminante, é enfático. A palavra dura suscita a ira, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura traz ira para o coração. A gente precisa aprender como falar, não é verdade? A gente precisa aprender como falar. Tem até uma ciência, né, que estuda o comportamento da palavra na nossa cabeça. Se chama neurociência. A neurociência é uma parte da ciência que estuda o efeito que cada palavra produz no cérebro humano, no coração humano. Porque uma palavra pode encorajar, mas pode desencorajar. Uma palavra pode ressuscitar, mas uma palavra pode acabar de matar. A palavra branda desvia o furor. Bem, o tom com que eu falo revela o sentido do que eu estou dizendo, né? Às vezes eu falo assim: não, meu querido,
eu amo você, eu quero que você continue firme nas promessas de Jesus, mas o meu tom de expressão diz o contrário. Então eu vou atingir, na verdade, receptores diferentes. A minha boca fala uma coisa, mas a maneira como eu falo expressa outra coisa. Eu não posso falar de amor com uma expressão de ódio. Isso é muito bom o pregador saber disso. É muito bom o cantor saber disso. É muito bom o cooperador saber disso. Se você está falando de alegria, faça um semblante alegre. Se você está falando de tristeza, se amolde aquilo que você está falando. Se você está falando de algo edificante, se expresse de forma com um semblante de alguém que foi edificado por aquilo que você está falando, mencionando. O tom do que eu falo pode mudar o sentido daquilo que eu estou dizendo. Vamos pegar o exemplo de Judas, que quando Jesus disse lá na ceia: entre vocês aí há um que me trai. Aí o Judas falou assim: Senhor, porventura sou eu, Senhor? O que o Judas está dizendo? Senhor, porventura sou eu? Aí Jesus fala com ele: ó, você está dizendo. Então, irmãos, o tom, a maneira como falamos pode trazer confusão na comunicação, viu? A gente fala de amor, mas vive brigando. A gente fala de amor, mas vive trazendo. A gente precisa de lembrar daquela frase de Descartes, né? Parece que foi Descartes que disse que as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta as multidões. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória. A indiferença, nós temos aqui então bloqueios à comunicação. O primeiro bloqueio é a mentira. O segundo bloqueio é falar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Aí na apostila está falar na hora errada, no lugar e de maneira errada. Faltou ali a palavra errada. Depois os irmãos corrigem lá, editem isso aí, tá? Provérbios 25:11 diz: são como maçãs de ouro em bandeja de prata, as palavras faladas, dita no tempo certo, na maneira certa, né? A gente tem um tanto de traduções aí, e são todas muito importantes, é claro, são a palavra de Deus. Mas olha aqui que interessante, ó, como maçãs de ouro. Quanto que você acha que vale uma maçã de ouro? Uma maçã de ouro, quanto vale? São como maçãs de ouro, não é uma maçã no singular. Deixa eu corrigir aqui, maçãs no plural. Maçãs de ouro em uma bandeja de prata. Quanto que custa uma bandeja de prata? Quanto que custa, Afonso? Aquelas bandejas que você tem lá na sua prateleira lá. Que a bandeja de prata, inclusive, é um investimento, né? Você compra uma bandeja dessa, ela vale R$100, um exemplo. Ano que vem ela vale 150, no outro ano 200, e assim vai, né? É igual certos relógios, né? É caro, mas é investimento, porque ele vai só valorizando, né? Então, uma maçã de ouro, se valesse o quê? 500 mil agora, ano que vem ela vai valer um pouco mais. A cotação do ouro sempre vai excedendo. Então, as palavras que são faladas na hora certa, da maneira certa, são como maçãs de ouro. Talvez você nunca viu uma maçã de ouro, assim como eu nunca vi uma maçã de ouro, mas você já viu a maçã do iPhone, não já? A maçã do iPhone 14? Quanto que vale uma maçã do iPhone 14? Quanto que vale? 14 mil, varão? 14 mil, o iPhone 14 é 1.000 por número, né? iPhone 14 mil. Então vamos tomar essa base aí, 14 mil. Isso é uma bandeja de prata cheia de iPhone 14. São as palavras faladas no tempo certo, de maneira certa. Irmãos, as nossas palavras estão carregadas de alguma coisa. Elas são como uma bomba que podem destruir, mas também elas são carregadas de algo que pode trazer edificação. Podem construir, podem destruir, depende de cada um de nós.
Depende da maneira que aprendemos, à luz do Espírito Santo, a produzir tais palavras e tais verdades. O interessante, irmãos, é nós nos lembrarmos daquele personagem chamado Ahimaás, o mensageiro sem mensagem, né? O Ahimaás viu lá alguma coisa, não se inteirou da informação, e o mensageiro foi enviado a Davi a cavalo, para levar a notícia lá. E o Ahimaás escutou aquilo, e o que ele fez? Ele pegou e saiu correndo a pé, ganhou do homem de cavalo. O homem saiu de cavalo para levar a mensagem, o Ahimaás saiu a pé, chegou na frente, todo suado, ofegante, e falou assim ao rei Davi: ó rei, as notícias lá são assim, assim, assim. Ele não tinha pegado a informação completa. Aí o rei perguntou: e o jovem Absalão, como está? Quem? Como é que é? Como é que foi? Ele não sabia. Então o mensageiro sem mensagem é advindo de uma ideia de quem não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. Deixa eu falar com vocês um fator muito interessante, uma estatística muito interessante. Muito interessante. A maioria das pessoas que falam são meros repetidores. E não foi eu que descobri isso, não. Não foi eu que descobri isso. Isso está lá no site da ONU. A maioria das pessoas são repetidoras. Elas falam o que ouviram alguém falar. E a tendência de aumentar o que se ouviu e não ouviu com atenção é muito grande. É muito grande. Um dia, o professor chegou na sala de aula, mostrou um quadro, uma carruagem medieval puxada por 9 cavalos, mostrou para toda a classe, depois ocultou o quadro e chamou à parte o primeiro aluno e disse ao primeiro aluno: o que você viu no quadro? Ele disse: eu vi uma carruagem muito bonita, e a carruagem era puxada por 18 cavalos. Quantos? 18 cavalos. Era uma carruagem muito bonita e veloz assim, e o cocheiro ia com toda a velocidade. E ilustrou tudo e multiplicou o número de cavalos. Aí chamou o segundo aluno à parte: o que você viu naquele quadro? Ele disse assim: olha, é um quadro muito bonito, e lá tinha uma carroça, e a carroça estava puxada ali por 5 cavalos. O que se descobre desses dois comentadores aí? O que se descobre deles? Se descobre que eles não prestaram atenção na ideia, não prestaram a devida atenção no quadro, não observaram como deveria ser observado. Olha, essa ilustração nos faz entender por que a fake news faz tanto sucesso. Por que o fake faz tanto sucesso? Por quê? É porque as pessoas gostam de passar informação de forma errada. De forma errada. Você já notou que se vem alguém aqui e traz um ensino maravilhoso, aquilo morre no momento. Mas se eu cometer um mico aqui agora, daqui a 30 anos, se Deus nos permitir estarmos aqui, você vai lembrar: aquele irmão é aquele irmão do mico, aquele irmão lá, é aquele. Você já parou para observar isso? Que nós temos mais facilidade para poder ver defeitos do que para ver qualidades? Olha, a palavra falada na hora certa é preciosa, maçã de ouro em bandeja de prata, bem preparada. Bandeja de prata e maçã de ouro. Provérbios 15, primeiro, nós já mencionamos que a palavra dura suscita a ira. Já mencionamos que o tom de voz pode mudar tudo. Agora vamos notar aqui a indiferença. A indiferença é a maneira mais sofisticada de expressar um sentimento de ódio contra alguém. Traduzindo, falsidade. Indiferença aqui pode ser traduzida como falsidade, como hipocrisia. Hipocrisia vem de hipócritos. Hipócritos é um nome relevante no teatro. No teatro. Hipócritos
eram máscaras usadas, máscaras de cera, porque na época de Roma antiga, o artista era considerado como o vagabundo. Então ele, para poder, não tinha muitos artistas, então ele, para poder fazer vários personagens, ele usava as máscaras. As máscaras se chamavam hipócritos. As máscaras tinham fisionomias de tristeza ou de alegria, representando a tragédia e a comédia. Então, por sua vez, a palavra hipocrisia significa tirando a máscara, sem cera. A máscara era de cera, a máscara era de cera. Então a expressão completa é amor sincero, é um amor sem cera, um amor sem máscara, sinceridade. A sinceridade, ela é produtora de vínculos verdadeiros. A sinceridade promove vínculos verdadeiros. Nós não podemos viver o personagem, hipocrisia. Nós não somos um personagem. O personagem é aquele que, quando está no microfone, é um. Quando está no dia a dia, é a pessoa real, né? Como dizia o pastor Walter Pereira de Souza, quando o nosso pastor regional, ele dizia: tem crente que na igreja é um santão, na rua é um embrulhão, e lá em casa ele é um leão. Em casa um leão, na rua embrulhão, na igreja um santão. A palavra aqui, a indiferença aqui, é uma maneira também de castigar alguém, é de ser algoz de alguém. A indiferença acontece em muitos caminhos. Irmãos, eu sou pastor de igreja, eu entendo de comportamento de crentes, eu faço investimento para poder entender o comportamento dos meus irmãos, a fim de poder ajudá-los. Sou observador. Eu observo então que muitas vezes essa indiferença se aplica na seguinte maneira: quem é o pastor da igreja? Afonso da Rocha. Problema do pastor da igreja, e eu não faço nada para somar. Problema dele. Ele que tem que fazer isso. É a mulher dele que tem que fazer isso. A primeira dama lá que tem que fazer isso. Aí vamos reduzir isso para outro quadro. O dirigente do grupo de jovens, né? Está lá lutando, batalhando, lutando, e você vê que alguém mais pode fazer alguma coisa, problema dele, azar é dele. Isso aí, quando era a minha época, quando era eu, a lição hoje parece que falou um pouco sobre narcisismo, hedonismo, isso, a indiferença. Você conhece a fábula do rato e a ratoeira? Já ouviu falar? É que o rato morava tranquilo no paiol de uma fazenda, feliz da vida, realizado. Era um rato bem sucedido, um rato realizado. Mas um dia, o dono da fazenda trouxe uma ratoeira de ferro, cheia de pontas e cravos, e aquilo doeu no coração do rato. O rato, então, preocupado com a situação, contou a história para a vaca e disse: dona vaca, estou muito preocupado, nós vamos enfrentar um grande problema. Por quê? Porque agora na fazenda tem uma ratoeira. A vaca olhou para o rato e riu e disse assim: seu rato, isso não é problema meu não, você acha que eu vou cair numa ratoeira? Olha o meu tamanho, seu rato, isso é problema seu para lá, o rato me ajuda. Não quero nem saber. E continuou ruminando o seu alimento. Aí o rato preocupado, querendo dividir o problema, a situação, foi no porco e disse: senhor leitão, que chegou uma ratoeira aqui na fazenda, eu estou muito preocupado. Aí o porcão mastigando: ratoeira? O que eu tenho com isso? Ninguém coloca ratoeira no chiqueiro, isso é problema seu, isso aí não é problema meu não, e tal. E assim foi passando pela galinha. A galinha falou assim: não, azar é seu.
Ninguém compra ratoeira para pegar galinha. E assim foi com os outros bichos da fazenda. Até que um belo dia, a ratoeira armada desarmou. Tá. O coração do rato quase saiu pela boca. Aí, a dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, foi ver o que tinha pegado. Quando ela passou por lá, a ratoeira prendeu a cauda de uma cascavel. A cascavel estava livre, com a boca livre, desimpedida, e quando a dona da fazenda, ela se aproximou, a cascavel mordeu ela. Ela ficou ruim, à beira da morte, mas não morreu. Aí o médico da cidade do interior falou assim: olha, ela está indo bem, vai recuperar, mas ela tem que ser alimentada com alimentação muito forte. Leva ela para casa, cuida bem dela e faz canja de galinha. Canja de galinha. O que a galinha falou? O que a galinha falou com o rato? O que a galinha falou com o rato? Aí a galinha, pronto. Era uma vez uma galinha, né? Aí receberam uma mensagem de que a família dela ia para lá, para a fazenda, para ajudar, porque ela não estava bem. Nossa, o que eu vou oferecer para a família? Aí a própria mulher, recuperando, falou assim: olha, lá tem um porco lá gordo e tal, minha família gosta muito de porco e tal. Aí quem foi para o abate? O porco. O que o porco falou com o rato? O que ele falou com o rato? Não é problema de ninguém. Aí de repente o pessoal da cidade era muito querido, falou assim: nós vamos todo mundo para aí e vamos fazer aí um culto, uma oração. O fazendeiro falou: meu Deus, o que eu vou oferecer para esse pessoal aí aqui? Aí a própria mulher falou assim: não, a vaca, churrasco, a vaca. Não era problema da vaca, não era problema do rato, não era problema da galinha, mas quem pagou? Quem pagou com a própria vida? Todos eles. A indiferença nos faz pensar que os problemas que surgem no seio familiar não é problema da gente. A indiferença nos faz entender erroneamente, é claro, que os problemas que acontecem em qualquer um departamento da igreja não é problema da gente. Que se nós temos o nosso departamento, os outros departamentos aqui, qual que é a palavra que a gente pode encaixar aqui? Isso aí. Indiferença é um erro grave na nossa comunicação construtiva. A indiferença pode trazer a comunicação destrutiva. Precisamos nos envolver, até porque na teologia aprendemos que o crente peca por omissão e por comissão. Quando é que o crente peca por omissão? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Nisso comete pecado. Nisso comete pecado. Irmãos, é muito triste quando a gente percebe que há separações, divisões, dissensões entre departamentos de uma mesma congregação, que um é indiferente com o outro, que um vê o outro como concorrente. Você já pensou se o círculo de oração decide que é concorrente da juventude? Que praga é essa? Que tragédia é essa? A indiferença nos faz entender que o orgulho é melhor do que a humildade, porque a indiferença é uma das múltiplas capas do orgulho. O orgulhoso não consegue se envolver com situação de outras pessoas, ele só olha para o seu próprio umbigo. A indiferença é a maneira mais sofisticada de expressar um sentimento de ódio contra alguém. Amém? Segundo ponto dessa nossa mensagem: aprenda a arte de ouvir com empatia. Aprenda a arte de ouvir com empatia. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro,
quando eu falei do irmão aqui e da irmã com depressão, aquele irmão conseguiu colocar-se no lugar da irmã? Aquele irmão conseguiu colocar-se no lugar da irmã? Não. Ele foi logo pegando as informações que ele tinha de antigamente e trazendo ela como um trator de esteira para atropelar a pobre da irmãzinha que enfraqueceu e sumiu da igreja. Mas observe que precisamos cultivar essa arte aqui, ouvir com empatia, colocando-se no lugar do outro. Você sabe que a maioria de nós trazemos em nós traumas do passado, da maneira que eu fui criado, a maneira que meu pai me tratava, a maneira como as coisas aconteceram. Isso pode projetar hoje um formato em mim que eu tenha dificuldade de comunicação, de relacionamento com pessoas. Olha, vejam só um fator interessante. Eu contei aqui um testemunho aqui, que quando eu era professor da escola dominical, com 16 anos, eu passei por uma humilhação. Na hora o Espírito Santo nos conforta, a gente não sente como humilhação. E volto a dizer, não estou falando isso para poder prejudicar e pinchar ninguém. Mas quando eu fui para a igreja em 1982, eu era criança, o tratamento era a ferro e fogo, não era? A ferro e fogo. O porteiro me pegava pela orelha e o porteiro falava assim: menino, vem aqui. Saudosa memória, irmão Fidelcino Aguiar. Pegava assim: ó, eu espero do seu pai. E meu pai falava assim: ó, quando chegar em casa nós vamos conversar, viu? O porteiro de hoje pode fazer isso. O porteiro de hoje pode fazer isso. O porteiro de hoje pode fazer isso. E se ele pudesse, ele deveria fazer. Por quê? Por quê? Por quê? Os tempos mudaram. Teve outra pessoa que falou a mesma coisa, falou mais baixinho. As coisas mudaram. Ó, a Bíblia diz assim, ó, transformai-vos. Não é eu transformar, é eu me transformar. Para melhorar, eu preciso me transformar. A abordagem mudou, sim ou não? Mudou bastante, sim, mudou. Então, empatia é aquele desenvolvimento que a gente consegue ver o que o outro vê. Olha para você ver que estatística fabulosa que eu vou trazer. Aliás, fabulosa não, formidável. Na nossa vida, no nosso presente, nós vivemos entre 10 a 55% no passado. Sabia disso? Nós vivemos entre 10 a 55% de tempo da nossa vida, do nosso presente no passado. As pessoas que conseguem viver só 10% de passado no seu presente são pessoas que a gente chama de bem-sucedidas. É aquele cooperador bom, é aquele crente bom, que não se prende às coisas do passado. Mas os que vão além disso, 55% vivendo no passado, e que eles não conseguem evoluir, porque estão algemados em coisas de antigamente, em coisas do passado, em bases do passado, 55% lá atrás. Então, nós precisamos de observar que o presente é muito rápido. Quanto tempo dura o presente? Um de cada vez, hein? Um de cada vez. Quanto tempo dura o presente? Pode falar, vá, fica com vergonha, não? Quanto? 1 segundo, ou menos. 1 segundo. Isso quer dizer que você tem relógio? Dá uma olhadinha para o seu relógio. Quantas vezes que o ponteiro já pulou? Eu cheguei aqui, era 14h29. O 14h29 de hoje ficou no passado. Passou depressa demais o presente, meu Deus. O presente é como a água que vai entre os dedos
Assim, você coloca uma água na sua mão assim, é igual o presente vai saindo entre os dedos. E o passado vai querendo te congelar no passado, nas coisas que passaram. Mas quando você consegue sim, situar o presente, olhar para o presente e ver cada segundo do presente como uma página branca, você continua crescendo, melhorando, aprimorando com empatia e até cantando aquele hino: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Nova história, novo tempo, tudo novo. Então, você sabia, quando eu estudava na escola, e olha que para a glória de Jesus eu fechava a maioria das matérias. Acontece que quando eu estudava na escola, eu tinha uma noção da história do Brasil, eu sabia aquelas datas de quando que foi a abolição da escravatura, eu sabia aquelas datas que nasceu a princesa Isabel, aquelas datas lá do descobrimento do Brasil, do caminho das Índias, etc. Mas hoje isso não é interessante. É interessante? Você vai fazer um Enem, é isso que eles pedem lá? Você vai fazer um teste, é isso que eles pedem? É assim que... Então, todo aquele conhecimento que eu cultivei naquele tempo, ele precisa de ser agora renovado, porque tudo mudou, não é verdade? Tudo mudou. Agora você tem que entender das coisas que estão acontecendo, tentar ter uma visão ampliada, porque tudo mudou. E no campo da comunicação com empatia não é diferente, porque as pessoas mudam. Como diz o doutor Augusto Cury, as pessoas atualmente, uma criança, parece que de 6 anos, ela tem 5.000 vezes mais informações do que tinha o imperador romano Marco Aurélio. O Marco Aurélio, que era estoico, né? Filósofo do Império Romano. Então ele tinha muito menos informação do que tem hoje uma criança de 6 anos. Como eu devo me comportar diante desse desafio? Cruzar os braços e achar, já sei de tudo, ou continuar, buscar incansavelmente o crescimento intelectual, o aprimoramento, o aprendizado, evoluir. Qual que vocês acham? O que vocês acham? Porque eu conheço, aqui não tem isso, mas eu conheço uns cooperadores lá na minha região lá, que eles são igual Deus. Eles já são oniscientes, já sabem de tudo, já sei, já sabe. Não esquece de aprender, se aprender um pouquinho, não, já sei. Empatia exige que nós continuemos evoluindo, aprendendo, experimentando, errando. Você sabia que há 10 anos atrás, errar era uma vergonha? Sabia disso? Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando assim, eu tentei e não consegui. Eu montei ali um sacolão e quebrei. Eu estou falando disso. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, isso era uma vergonha. E hoje? Hoje é diferente. Qual que é a palavra que diz hoje? Aprendizado. Mas qual? Qual outro adjetivo que a gente tem aí? Esse aí é o conceito do passado. Esse conceito está certo, mas é o do passado. O conceito de hoje é empreendedor. Tropeça aqui, cai acolá, levanta de novo e não para de tentar, vai tentando, é empreendedor. As pessoas estão aplaudindo essas pessoas que erram. Quantas vezes o Santos Dumont tentou fazer o avião voar? Primeira vez não voou, segunda vez não voou, terceira vez não voou, a quarta vez caiu, a quinta não saiu nem do chão. Aí o pessoal criou um apelido para ele: o homem pássaro ataca de novo. Colocaram no jornal da época, The Birdman ataca novamente. Aí foram criando, aí no 10, e lá vem ele de novo, virou a piada. Ele virou, como é que chama aquele negócio que fica repetindo na internet constantemente? O meme, ele virou o meme daquela época assim.
Então ele ataca de novo. Desenharam ele com o cabeção assim, as orelhonas grandona e o chapelão e a perninha pequena. Aí quando foi no 11º ele errou de novo. E no 12º ele errou de novo. E no 13º e no 14º acertou 14 bis. Acertou. Então aquilo que a gente via numa época que era, nossa, que humilhante. Claudinei quebrou a cara, tentou montar uma indústria de vender coxinha e tentou vender o boticário. New Harmony, tinha um pessoal da New Harmony poderoso aqui na região, tinha? New Harmony, ele tentou vender New Harmony. Se tiver alguém aqui dessa época, é só uma simulação, viu? Aí o que acontece? Mas não conseguiu. Que vergonha, tá vendo? Foi humilhado. Esse conceito agora é um conceito rejeitado. O nome disso agora é empreendedor. Tudo isso para falar de empatia. Agora vamos aqui à luz da Bíblia aqui. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Como diz a filósofa Jaira do Nascimento, a minha mãe, ela dizia: quem fala demais dá bom dia para o cavalo. Então, vou ler de novo o Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Ele se autodestrói, tá? Se autodestrói. Bem, é um grupo de irmãs lá da igreja, um grupo de irmãs. Aí teve um evento de irmãs. Aí uma irmã colocou no grupo de irmãs assim, o que no final do culto teremos cachorro quente. Aí colocou um desenho de um cachorro quente bonito, com batata palha e tudo, aquele completaço, cachorro quente completo assim. Aí no grupo do WhatsApp das irmãs assim, aquele cachorro quente assim, tipo cachorro quente americano, né, que é diferente do cachorro quente brasileiro, aquele cachorro quente bonito assim, a salsicha ia de norte a sul assim, aquele pãozinho assim. Não ri não, hein? Não ri não. Aí a outra irmã escreveu embaixo assim: não pode colocar isso aí no grupo não, essa imagem aí pega mal. Essa imagem aí, ó, não é uma imagem apropriada para usar no grupo aqui das irmãs. O problema está em quem? Povo inteligente, sabe? Às vezes o problema está em nós mesmos. Em nós mesmos, que tem pessoas que vê malignidade, vê maldade, nós vamos chegar nisso aí daqui a pouco. Bem, você sabe que também nós podemos ouvir com os olhos. Quando alguém está falando conosco, para onde estamos olhando? Devemos estar olhando para ele, até porque tem a leitura corporal, o corpo também fala, não é só as palavras, a expressão da pessoa também fala. E é interessante que alguém está falando comigo e eu... Qual imagem você acha que eu estou passando? Rapaz, que bênção, diferença. Tô nem aí. A pessoa está falando comigo assim: irmão, é porque chegou uma ratoeira aqui na fazenda. Eu estou assim. Qual a imagem que eu estou passando? Ou então eu estou aqui, pois é, irmãos, vamos, aí você está aí, ó. Qual a imagem que você está passando?
Que chatura, que negócio ruim, que coisa ruim. Olha, nós também ouvimos com os olhos, nós também comunicamos com todo o nosso corpo. Eu não vou me atrever a entrar aqui no campo de falar de vestuário, mas a roupa que eu visto comunica quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou vendendo, ou o que eu quero comprar, viu? O que eu quero comprar. 70% do que compramos por causa da embalagem. Então precisamos estarmos comunicando de forma plena, completa. Nossa forma de comunicar envolve tudo, inclusive nossa alma, que é a sede das emoções, do intelecto e das vontades. Isso se chama comunicação com empatia. Bem, precisamos aprender a ouvir antes de falar, e o texto já foi lido, mas eu vou ler esse texto por mais 2 vezes, Provérbios 18:13, o que responde antes de ouvir é astuto. Às vezes, a gente nem deixa a pessoa falar, a gente já vai interpelando e impedindo a pessoa continuar falando, tá? Eu me lembro que há pouco tempo, o irmão veio dispor os seus problemas, suas dificuldades, tá? Você sabe, segundo o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, o pastor Antônio Gilberto tem um livro antigo, que é voltado assim para a área do comportamento humano, da psicologia, é fruto de uma escola bíblica que ele ministrou. Eu esqueço o nome do livro, mas ele fala assim sobre os anseios do ser humano, e ele explica que o que o ser humano mais busca. Você sabe o que é que o ser humano mais busca? O maior anseio do ser humano, o maior desejo do ser humano? Então vou contar para vocês esse segredo, vou passar para vocês essa chave, 0800. O anseio mais profundo, o que o ser humano mais busca, é o desejo maior do ser humano, se sentir importante. Todo mundo quer ser reconhecido, se sentir importante. Faça as pessoas que se aproximarem de você se sentirem importantes, que você vai ver que essas pessoas se tornarão leais a você, vão ser colaboradores com você, vão querer estar perto de você. Eu fui numa igreja pregar um dia, cheguei lá atrasado num chuvão, e a igreja estava no processo de construção, e tinha um lamão ali na frente assim. Aí eu tinha ido com o meu melhor sapatinho, brilhoso, aí eu fui assim, caçando um cantinho assim, para não pisar naquela lama. Aí cheguei lá, a igreja tinha um alpendre. Aí cheguei lá, o porteiro estava lá escorado assim, com o alpendre assim, da altura aqui assim, ele escorado aqui assim, estufado assim para trás, assim, com a perninha cruzada assim. E eu cheguei e falei, gente, eu estou chegando aqui, o porteiro está desse jeito aqui, todo e tal. Aí eu cheguei, aí eu fui e cutuquei nele, eu não sabia como tinha cócegas. Eu cutuquei, ele deu um pulo para cima e já caiu xingando eu. E dizendo assim, rapaz, você é doido, o que você está fazendo, rapaz, você podia ter me matado do coração, e se eu tivesse um problema cardíaco e tal, e foi falando. Aí eu falei assim, se você tivesse problema cardíaco, você não podia ser porteiro. E eu estou chegando aqui e tal, e se eu fosse um assaltante? E se eu quisesse pegar ali o seu celular que está ali pertinho? Eu tinha pegado e saído sem você ver, tentando ajudar o homem, né? Aí eu falei assim, eu sou o pastor Claudinei, estou aqui, ele pode sentar em qualquer lugar que você quiser, aí senta aqui atrás mesmo. Aí coitado, eu não sei o que estava passando, eu não sei o que ele estava passando, né? Eu não sei qual que é o motivo da revolta dele, porque você estava com um problema em casa, eu não sei, mas eu também sei que esse não é o comportamento de quem está né? Mas eu sei, mas eu entendo, não estou criticando ele. Mas ele falou assim, senta aqui atrás aqui. Eu falei, aqui atrás eu não vou sentar não, porque eu sou o pregador, vou lá para frente. Aí, depois fui lá, pedi perdão. Ele falou, irmão, me perdoa, eu sou assim mesmo e tal, me perdoa. Mas você observa
que as pessoas precisam de se situar, não é? Saber o que quer, saber aonde quer chegar e aprender a ouvir as outras pessoas, não é? Aí do jeito que ele estava tão distraído, qualquer coisa, se eu falasse assim, paz do Senhor, ele assustaria mesmo. Se eu falasse qualquer coisa, ele iria assustar. Mas eu não estou criticando ele, estou citando aqui um exemplo, e um exemplo interessante. A comunicação precisa atingir pelo menos 4 objetivos. Olha, quando você falar, tenha em mente que você precisa atingir pelo menos 4 objetivos. Entenda que nós só devemos abrir a boca quando tivermos certeza de que o que vamos falar vai trazer edificação para alguém. O que vou falar, essa pedra de diamante, vai trazer edificação para alguém? Então coloca ela na caixinha, coloca no laço, entrega com carinho. Não vai trazer edificação não? Não fale. É isso que Provérbios 13, 18 está dizendo. A comunicação precisa atingir pelo menos 4 objetivos. Primeiro, integração. A boa comunicação não espalha, ajunta. Uma boa comunicação na família não deixa a família, as pessoas com raiva um do outro espalhado. Traz integração. Vamos soletrar? Ajuntamento, integração. A boa comunicação traz integração. Qual é o objetivo da minha comunicação como obreiro? Trazer integração para as pessoas. Trazer integração para as pessoas. Eu estava citando aqui o exemplo do porteiro, e eu de vez em quando fico na porta da igreja esperando os irmãos chegar. Aí os irmãos chamam, irmão, por que você está aqui? Quando termina o culto, aí muita gente já foi embora, a gente nem pega na mão de todo mundo. Aí eu fico lá na portaria pegando na mão de um por um, cumprimentando os irmãos, cumprimentando as irmãs, falando uma palavra de ânimo para eles, não é? Falando uma palavra. Teve um dia que um visitante chegou na igreja e falou assim com a irmã que o visitou. Falou assim: eu vou voltar naquela igreja, eu me senti bem lá. Eu me senti bem lá porque eu fui muito bem recebido. Eu fui muito bem recebido. Sabe, é o cartão postal. Então, integração. Integração. Segundo objetivo da comunicação é conhecimento. Ao falarmos, produz conhecimento para a vida de alguém? Alguém aprende alguma coisa? Ou desaprende? Aprende ou desaprende? Quando a gente fala alguma coisa, é necessário que a comunicação produza conhecimento. Conhecimento é poder. Você sabia disso? Conhecimento é poder. Olha o texto bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos é poder ou não é? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Conhecimento é poder. Quando você sabe dos seus direitos, você tem menos poder ou mais poder? Mais poder. Você parou ali em qualquer lugar, nada contra, viu? Mas você parou ali numa blitz ali, e de repente o inspetor, a pessoa que está lá na blitz, ele quer tirar vantagem de você. Aí quando você não tem conhecimento, você corre um risco de de pagar uma coisa que não devia pagar, de ser multado, de ser etc, um monte de coisa. Mas quando você tem um conhecimento dos artigos, e que você fala, não, esse negócio assim, a legislação é assim, você tem menos poder ou mais poder? Né? Quando você escuta qualquer pregador, esse pregador da internet aí que fala um monte de abobrinha, um monte de mentira, só porque os camaradas colocam um painelzão de LED lá atrás e brilhando, e tem um monte de gente desinformada lá, assim, junto dele, assim, esse não, conhece demais, e você não examina, você não conhece a sua própria Bíblia. Quando você não conhece a sua própria Bíblia, você tem mais poder ou menos poder? Menos poder. Mas quando você conhece a sua própria Bíblia, as informações que tem dentro de você, elas vão confrontar
qualquer informação nova, enganosa que chega, aí você tem mais poder ou menos poder? Mais poder. Conhecimento é poder. A comunicação precisa gerar conhecimento. Até para você vender um produto, você precisa gerar uma comunicação que tenha integração e conhecimento. A integração é algo tão importante que as pessoas não gostam de ser humilhadas num debate. Eu começo a conversar com o varão ali, e daqui a pouco o varão traz uma opinião dele, assim, aí eu vou lá no talo e corrijo ele: não é assim não, você está errado aí, rapaz, e não é assim não, e tal, e humilho ele com as minhas informações. A tendência dele ser meu amigo é maior ou menor? Porque as pessoas não gostam de ser humilhadas, maltratadas, pisadas. Mas se eu trago esse conhecimento de uma forma bem preparada, didática, se possível em outro momento, a tendência dele ser meu amigo é maior ou menor? Maior. Você sabia que sempre que você traz uma verdade pesada, mas embrulhada, né, numa boa ilustração, a tendência de romper e ultrapassar todas as barreiras psicológicas das pessoas é muito grande. Aliás, as pessoas não têm resistência. As resistências da mente, do intelecto, dos conhecimentos de uma pessoa são todos rompidos quando a verdade é passada de forma clara, e principalmente através de uma boa ilustração. Olha que interessante, Jesus, ele podia falar de dados, ele podia falar assim: porque a fórmula química da água é H2O e o CO2, e falando tanto de fórmula química, mas Jesus fez isso? Jesus contava parábolas, histórias de pardal, de trigo, de mais o que? De ovelha, de joio, de dracma, mais qual? Sementes, filhos, de família, está falando de família. Olha quantas coisas que Jesus ensinou através de ilustrações. A ilustração é formidável. É formidável. Então, olha, integração, conhecimento. Você está lá vendendo um creme, e se você fala assim: esse meu creme é melhor do que esse, do que daquele, você pode ter uma resistência. Melhor por quê? É melhor, principalmente se for um produto da mídia, porque todo mundo pensa que a mídia só tem verdade. Mas se você falar assim: o Afonso usa, e como é que ele está brilhoso, olha você. E ali o cooperador com ele aqui usa também, olha lá para você ver como é que está com o cabelo até brilhoso. Gel caro. Qual que é a tendência de você aceitar o produto? É muito maior. Isso se chama testemunho. A comunicação precisa integrar, trazer conhecimento e desenvolvimento. Depois que eu passei por aqui e trouxe esse estudo, o meu objetivo é que você se sinta melhor, se comporte de forma melhor. Vocês já são excelentes, mas não existe nada excelente que não possa ser aperfeiçoado. Não existe nada bom que não possa ser melhorado. Os nossos aparelhos, a nossa tecnologia está sempre melhorando. Está ou não está? Sempre melhorando. Eu me lembro quando chegou na igreja um irmão, parece que é StarTAC 700, aquele primeiro celular grandão. É isso mesmo? É StarTAC mesmo? StarTAC 700, o irmão chegou... Que tinha antena. O irmão chegou na igreja assim, e a calça dele estava até caindo de lado assim. Toda hora que a calça dele estava caindo de lado assim, porque os grandão assim, aquele negócio, aquelas letras verdinhas, acendia, ficava dando aqueles bip assim. Aí ele estava no culto assim, todo pomposo, né? Ostentando. Aí eis que recebeu um chamado. Antes de chegar no celular dele, passou pelos microfones da igreja, fez
uma zoeira, uma confusão nos equipamentos da igreja. Aí ele levantou um negócio assim, foi lá para fora e, alô, pode falar. E hoje? É tudo uma simplicidade, não melhorou? O nome disso é desenvolvimento. Tem um provérbio russo que diz: ainda que você viva 100 anos, nunca deixe de aprender. Melhorar é sempre possível, tá? Olha, a nossa comunicação precisa de trazer integração, conhecimento, desenvolvimento e revelação. Revelação é quando a gente aprende algo novo. Eu trouxe uma apostilinha aqui de só 3 paginazinhas, mas não vai dar nem para falar tudo, viu? Mas vocês vão receber elas aí no zap de vocês, no grupo de vocês aí, e façam um bom proveito para a glória de Jesus, tá bom? Eu vou terminar aqui agora. 3, alguns complexos que impedem a boa comunicação. Medo de verbalizar. Existem pessoas que não conseguem se comunicar bem porque tem medo de falar, de expor o que querem, o que eu quero, o que vim buscar, o que eu quero alcançar. Medo de verbalizar, falar, expor, se abrir. E é importante ser sempre natural. A irmã que estava cantando o hino da harpa aqui, eu cheguei, a irmã estava cantando o hino da harpa, eu dobrei o joelho e a irmã falou umas palavras aqui. Qual que é a irmã? A senhora nasceu aqui em Belo Horizonte? A senhora é de onde? Da Bahia. Pelo jeito dela falar, eu falei assim: essa irmã é de alguma região do norte, ou o norte de Minas, ou o norte do país mesmo. Ao jeito dela falar, a forma natural dela falar expressa isso. Então, ao falar, você não precisa de ser todo pomposo e falar palavras que você nem sabe, né? Falar palavras difíceis que você nem sabe o significado, para poder gerar confusão. Eu estava aqui no interior de Minas, bem na divisa lá de São Paulo, eu não me recordo o nome da cidadezinha aqui. Aí nós estávamos lá, porque você vai pregar numa cidade, as pessoas fazem um jantar lá no final. Aí tinha uma mesa grandona, daqui lá na portaria, é uma mesa grandona, assim, os grandes do seu reino estavam todos assentados assim, de ponta a ponta. Aí chegou um irmãozinho assim, humilde assim, e assim, o irmão chegou assim, disse: ô gente, desculpa, eu não sabia que vocês estavam aqui. Aí o pastor, né, porque o pastor é realmente alguém fenomenal, né? O pastor é um pouco de tudo: psicólogo, terapeuta, médico, jornalista, investigador. O pastor é um pouco de tudo. Aí o pastor daquele campo falou assim, por educação, né? Ô meu irmão, janta com nós, senta aqui. Aí o irmão sentou lá perto da dupla, não vou nem falar o nome da dupla, os cantores que estavam cantando lá. Aí, antes de ter mesmo o prato principal, o pastor pediu para servir assim uma sopa, né, uma entrada. Aí estamos todos lá tomando aquela sopa assim e tal. E eu amo sopa. Aí nós estamos lá naquela sopa de entrada. Aí o irmãozinho pegou a colherzinha dele e fez assim. Fazia até um barulhinho assim. Aí os cantores, né, todo sapato colorido, camisa colorida, colarinho colorido, tudo colorido, broche daqui, broche dali, broche de lá, cabelinho na régua, sobrancelha feita, tudo. Falou assim: ô meu irmão, o senhor gostou mesmo da sopa, hein? O senhor come bem, hein? Zoando o irmãozinho. Não ri não, viu gente? Não ri. Aí um falou assim: o senhor come tal qual suíno. Assim, naquela mesa cheia, tal qual suíno. Aí o irmãozinho humilde falou assim: ô meu amigo, muito obrigado. Eu não sou digno de ser elogiado assim, né? Assim, tal qual suíno. Eu nem sei falar isso, palavra bonita, mas Deus abençoe, viu? Eu quero dizer para todos vocês que eu estou feliz de estar aqui, de vocês terem me recebido aqui, mas eu não mereço ser chamado de suíno. Suínos são vocês. Suíno
pastor que me convidou e foi falando assim que todo mundo era suíno. Porque para ele. Desculpa, não é piada não, é fato. É fato. É fato. Então na mente dele, aquilo soou como um elogio. E eu estou trazendo, isso é um fato, viu? É um fato. Eu estou trazendo isso aqui para você entender que a comunicação ela tem que ter um objetivo certo. Ela não pode gerar confusão, né? Talvez se o cantor falasse, ele não devia nem abrir a boca. Você concorda? Ele não devia ter falado o que ele falou. Você concorda? Concorda? Mas se ele tivesse falado assim, ó, você está comendo igual um porco, será que o homem ia entender porque era alguém rurícola do interior? Será que ia entender mais fácil? Mas ele falou assim, o termo mais sofisticado, suíno, o homem pensou assim, é coisa boa, é elogio. Eu não sou digno de ser um suíno, pronto. E ali acabou com o cantor virou, como é que chama aquela figurinha da internet? Eu mesmo, os cantores viraram memes naquele momento ali, viu? Meme naquele momento. Então, concluindo aqui, tá? Expor, se abrir, depois não se conformar à situação. Paulo fala isso, não vos conformeis a este mundo, viu? Inconformados em não continuar progredindo, crescendo, melhorando, bom? Em nome de Jesus. E a falta do espírito de perdão é talvez o maior inimigo da comunicação construtiva. Não perdoar, tá? Eu estava assistindo uma palestra de um psicólogo que ele falava sobre questões da ansiedade, questões da depressão, e ele é alguém que não crê em Deus. Quando ele se refere ao universo. Você faz isso que o universo te devolve. Não, mas é Deus. Não, é o universo te devolve. Ele não crê em Deus, não fala o nome de Deus. E ele falava sobre a importância do perdão na construção da emoção, da boa emoção, da emoção saudável. Você há de ouvir então que até os meios científicos e filosóficos entendem o quão importante é o perdão como padrão de construção de um bom relacionamento. Olha o que a Bíblia diz aqui em Colossenses 3, 13 e 14: suportando-vos uns aos outros. É forte, não é? Suportando-vos uns aos outros. É forte, não é? Colossenses 3 e 13, irmão. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14: e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Mais uma vez eu vou lembrar aqui do pastor João Tomé, saudosa memória, que num dia de estudo ele nos ensinou que o vínculo é aquele suporte que tem no barril. Já viu o barril? Aí aquele suporte assim de metal que tem, que se chama o vínculo. E ele diz que quanto mais você coloca algo dentro do barril, o barril sofre uma pressão assim para poder se romper pelos lados. Mas aí quanto mais as paredes do barril sofrem a pressão para se romper pelos lados, mais o vínculo gera uma pressão para poder aquelas tábuas ali, aquela madeira, aquele material se juntar, ele fortifica o material. A Bíblia que fala aqui que revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Porque quando o ódio se levantar, quando a inveja se levantar, quando esses sentimentos de descrentes na igreja se levantar, o vínculo do amor vai fazer você se fortalecer cada vez mais para a glória e para a honra do nome de Jesus. Por que às vezes nós devemos suportar uns aos outros? Porque tem pessoas que não entendem. Existem pessoas que não entendem o chamado da gente.
Então nós temos que suportar uns aos outros, porque tem pessoas que não entendem. Bem, nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, porque tem pessoas que lamentavelmente eles se tornam vítimas de outras pessoas que trazem suas murmurações, derramam sobre elas e elas automaticamente querem passar isso para frente. Eu cheguei uma vez, tem muito tempo, para dirigir uma congregação lá na região, e quando eu cheguei, as primeiras pessoas que se aproximaram de mim falaram assim: olha, você está vindo para cá, mas cuidado com o fulano, cuidado com o Beltrano, e cuidado, hein? Cuidado. E foi falando mal de um grupo de pessoas ali. E o que aconteceu? Eu, na minha inexperiência, concebi um sentimento de repulsa àquelas pessoas que eu nem conhecia. Eu nem conhecia eles, aquelas pessoas, mas por um tempo eu fiquei assim: cuidado com ele, cuidado com ele, cuidado com aquela pessoa, né? Por quê? Porque fui envenenado por alguém. Mas graças a Deus que a oração é uma bênção, e orando decidi, aconselhado por Deus, apenas observar. Ao observar, pude ver quem eram aquelas pessoas de verdade e concluí que não tinha nada a ver com aquela informação maliciosa que nos passaram. Às vezes as pessoas falam mal da gente porque veio outro invejoso lá do quinto dos infernos e falou, e aquilo veio assim, igual o quadro do cavalo. Quantos cavalos tem puxando a carruagem? 9 cavalos, mas tem gente que vê 18, tem gente que só vê 5. Existe isso mesmo, mas daí quando nós aprendemos a suportar uns aos outros, olha, um exemplo maravilhoso de Jesus é: Jesus chamou Pedro, e Pedro era aquele Pedrão afoito. E você sabia, você já viu algum crente vir na Santa Ceia armado, com um punhal do lado? Você já viu? Não, fala sério, nunca viu não? E com 38? Com 38? Hã? É um irmão que é igreja especial. Tem isso mesmo. Isso aí eu ia até completar com essa frase ali. Porque ele veio da igreja e nós éramos muito amigos. Eu fui abraçar ele e falei assim: que é isso? Isso já aconteceu comigo também, o irmão, inclusive obreiro, mas está justificado aí, né, a função do ofício dele. Mas vamos entrar no mérito da questão. Mas uma pessoa civil, para deixar claro, uma pessoa que ele não é policial, ele não é da Força Armada, ele vem para a Santa Ceia armado. Arma, faca, etc., espada, facão. Mas por que eu estou falando isso? Porque na Santa Ceia que Jesus celebrou tinha. Na Santa Ceia que Jesus celebrou tinha. E Pedro era militar? Pedro era algum agente de segurança do governo romano? Pedro era? Não era. Mas Pedro estava lá armado, com a espada, não foi? Aí tinha um outro lá que era muito mentiroso, que tinha vendido o seu próprio mestre, um Judas, né? Então, vejam bem, o que eu quero falar do Pedro. Jesus andou com Pedro o tempo todo. Jesus nunca mandou Pedro embora por causa dos erros do Pedro. Ele falou: Pedro, sai daqui da ceia. Jesus sabia ou não sabia que Pedro estava armado? Sabia. Mas Jesus permitiu que Pedro participasse da ceia. Como é que Jesus fez com que Pedro abandonasse a arma? Com a comunicação construtiva. Jesus disse a Pedro: Pedro, não quero ver você usando a arma mais não, hein? Quero que você ande sem arma agora. Você não é crente não? Isso não é coisa de crente não, Pedro. Foi assim? Jesus falou assim: Pedro, aquele que com espada fere, com espada será
Traduz aí, o que Jesus está dizendo para Pedro? Eu não quero ver você armado. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de salvo. Mas Pedro, ele aprendeu, porque Jesus pegou o diamante e colocou embrulhou e disse: Pedro, aquele que fere com espada será. Nunca mais Pedro andou com espada na cintura. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Deus nos ajude, Deus nos dê vitória para suportarmos uns aos outros. O 4 aí, diretrizes para uma boa comunicação. Ouça antes de responder. Não seja apressado no falar. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que vai responder, mas a boca do ímpio jorra coisa má. O coração do justo medita no que vai responder, mas a boca do tolo jorra coisas más. É possível discordar sem brigar. Eu posso discordar do meu amigo aqui, dos pastores aqui, sem precisar de bater boca, de confrontar, de brigar, de levantar a voz com eles. E a Bíblia diz em Provérbios 17, 9: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que resolve o assunto, assim a baila, separa os maiores amigos. Quantas amizades não foram destruídas? Quantas pessoas não morreram no ministério por causa de falta de sabedoria na solução de um problema? Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. É lindo esse texto, não é? O homem iracundo suscita contenda. É aquilo que eu falei. Tem gente que traz lá do passado todo tipo de erro, de confusão, e que nunca aprende. Tente compreender a opinião alheia. Filipenses 2, 1 a 4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos e compaixões. Entranháveis porque para o judeu o sentimento bom não é o que vem do coração, é o que vem das entranhas, lá das tripas, Já pensou? Aqui no Brasil nossa cultura é outra, Mas lá na África nós tivemos um simpósio de missões e teve um missionário, André, falando sobre um canto lá da África, que o pessoal fala os sentimentos dele, fala que vem das tripas, não é do coração. Mas já pensou, se na cultura brasileira, se, por exemplo, o marido aí dirige para a esposa e fala assim: olha, as minhas tripas estão cheias de amor por você. Não fica legal, não fica? Fica não, lá então ele fala assim: o meu coração está cheio de amor. Fica bonito, fica bonitinho. Mas para eles aqui na Bíblia, aqui é a tripa. Entranháveis afetos e confusões. E compaixões, compaixões, tá? Versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. 3: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não é triste quando no nosso relacionamento eu olho para alguém e falo assim: isso aí não sabe de nada, isso isso aí é um, que é isso aí? Isso aí é um. Mas quando você olha para o outro e entende que ele tem alguma coisa para oferecer, é muito melhor. É o que está dizendo aqui na Bíblia. E quero agradecer a Deus por vossa vida, por vossa atenção.